Bom dia, pessoal do Media Advance, do grupo G8. Mais uma aula, né? Vamos para nossas 3 últimas aulas no sistema EAD, Educação à Distância do grupo G8, imposta pelo processo da pandemia que passa o país. Né? Sabemos todos nós que esse não é o melhor recurso didático, mas é o único ou o melhor alternativa diante da quarentena. Então a gente tem ainda mais 3 encontros nossos no sistema digital e eu quero que vocês não percam o foco de forma alguma. Todos nós que fazemos o grupo G8 estamos vibrando e torcendo para que você continue no seu foco, na sua meta, no seu objetivo, que é entrar na faculdade UNIT. E a aula de hoje, a gente vai começar reações orgânicas. No planejamento, eu tinha colocado a questão da acidez, basicidade e propriedades físicas, mas eu me lembrei que eu já comentei as propriedades físicas lá na parte de ligações químicas. E a acidez, quando eu falei da identificação das funções. Então, já vou entrar em reações orgânicas, que é muito extenso, deve levar 2 aulas, para a última ficar com bioquímica e polímero, ok? Então, a gente vai começar hoje reações orgânicas, que é de extrema importância, ok? Lembrando a todos, a aula começa agora, às 7h05, vou até às 7h15 à disposição de vocês pelo grupo G8, e após esse horário, à disposição de vocês pelo meu zap, 988555000. Então vamos lá, pessoal, com energia, vontade, logo depois da minha aula vai ter uma série de aulas excelentes do grupo G8, que vocês têm que estar focados, ok? Então vamos lá. A gente vai começar agora a parte de reações orgânicas. Vou dividir em 3 vídeos a aula de hoje. Aí você, como é reação, aquele que tem dificuldade, assiste o vídeo, não percebeu, volta a assistir aquele vídeo, para a gente continuar numa sequência de reações. Preciso muito dessas aulas iniciais, desse tempo inicial, ou desse primeiro vídeo, para você entender todo o processo de reações orgânicas. Tanto da parte de mecanismo, como a parte da própria reação propriamente dita, tudo bem? Então vamos lá, energia, vibração, paz de espírito, vontade, tesão de viver e de estudar e meta nos seus objetivos. Então vamos começar. Reações orgânicas. Bom, primeiro a gente entender reação, a gente tem que entender o tipo de cisão que acontece entre 2 átomos, A e B, não estou falando da orgânica. Eu tenho um A fazendo a ligação covalente com B, ligações covalentes. Eu tenho um A fazendo a ligação covalente com B. Essa quebra dessa ligação, essa ruptura da ligação, pode acontecer de 2 maneiras distintas. Por exemplo, eu tenho essa ligação A e B, e aí eu quebro de um jeito que A ficou com o elétron de B. Ora, se A ficou com o elétron de B, é porque A deve ter uma eletronegatividade muito mais acentuada do que a de B. Então, esse tipo de cisão acontece quando há uma diferença na eletronegatividade entre o elemento A e o elemento B. Se A é muito mais eletronegativo do que B, qual é a tendência? A ruptura da ligação transfere o elétron de B para A. A vira um íon negativo, um ânion. B vira um íon positivo, um cátion. Na orgânica, a gente não chama de ânion nem de cátion. No máximo, a gente chama de carbânio, quando o carbono está um íon negativo, ou carbocátion, quando o carbono está um íon positivo. Mas o interessante é que essa cisão é uma cisão heterolítica. Quebrei em partes diferentes. Só que na orgânica, a gente não tem um vício de chamar, ou o costume de chamar de cátions e ânions. Nós preferimos chamar por um nome mais técnico da orgânica. Aquele que ganha o elétron está com excesso de elétron. Então, se a espécie A está com excesso de elétron, ela deseja a carga positiva, que a carga positiva encontra-se no núcleo. Então, ela é um reagente nucleófilo, filo amigo, amigo do núcleo. Já a espécie B, que está positiva, faltando elétron, ela vai se aproximar de uma espécie que tem elétron. Então, ela é amiga de quem tem elétron. Então, ela é um reagente eletrófilo, filo amigo, amigo do elétron. Então, tem um reagente eletrófico, que vocês chamam de cátion no conhecimento do 1º e 2º ano. Tem um reagente nucleófilo, que vocês chamam do ânion no conhecimento do 1º e 2º ano. Na orgânica, ou chamam de carbocátion ou carbânio, porque o carbono é o elemento central, ou mais comum, reagente eletrófico, reagente nucleófilo, desde que a cisão seja heterolítica. E quando é que eu sei, sapinho, que a cisão é heterolítica? Quando há uma diferença na eletronegatividade. No caso da orgânica, do carbono com os demais elementos. Ok?
Então, essa é uma cisão heterolítica. No caso do carbono, a cisão heterolítica é quando é carbono ligado a qualquer elemento que não seja o hidrogênio, porque o hidrogênio é muito próximo do carbono em termos de eletronegatividade. Então, a tendência do carbono e hidrogênio é quebrar no meio. Cisão homolítica que a gente comenta já. Então, vamos lá. Cisão heterolítica forma íons. Como eu tinha dito, o ânion é o reagente nucleófilo, filo amigo do núcleo, porque ele tem carga negativa, ele vai atrás de prótons que estão no núcleo. E esse positivo é um reagente eletrófilo, fio amigo do elétron. Presta atenção, porque isso é fundamental para entender mecanismo de química orgânica. A reação de adição é eletrofílica, não, é nucleofílica. Então tem que saber o que é nucleofílico, o que é eletrofílico. Tudo bem, pessoal? Eletrofílico é o que vocês chamam de cátion. Nucleofílico é o que você chama de ânion. Ok? De uma maneira mais simples, você já identifica logo isso, e de uma cisão heterolítica, que no caso da orgânica, vai acontecer com a ligação do carbono com qualquer elemento que não seja o hidrogênio. Tudo bem? Se for carbono e cloro, o cloro é muito negativo, ele fica negativo, o carbono fica positivo, vira um carbocátio. Se for carbono e magnésio, o magnésio é mais positivo, então o carbono fica negativo, vira um carbânio. Então é sempre uma cisão heterolítica, aí quando se envolve a química orgânica, quando há diferença de eletronegatividade entre o carbono e o outro elemento. No caso da orgânica, o único que não vai ter uma diferença muito acentuada de eletronegatividade é o hidrogênio. Então, a cisão homolítica, formação de radicais livres, vou explicar por que esse nome. Na cisão homolítica, eu tenho A e B, mas a eletronegatividade de A é lógico que é diferente de B, que um é A, outro é B. Mas é muito próximo, como é carbono e hidrogênio. Se é muito próximo, a tendência é quebrar no meio. Nem o carbono pega o elétron do hidrogênio, nem o hidrogênio pega o elétron do carbono. Se rompe no meio, cisão homolítica. Aí formou uma espécie A com o seu elétron e B com o seu elétron. Só aí que aí temos um problema didático. Não posso chamar de cátion, porque A não perdeu o elétron. Não posso chamar B de ânion, porque ânion não ganhou o elétron, B não ganhou o elétron. Mas eles estão só com o seu elétron, mas não estão estáveis. Isso nós chamamos de radicais livres. Quando ele só perde um elétron, é radical monovalente. Eu sei que eu não comentei ainda, mas como você já viu, e a gente já viu, melhor dizendo, lá em nomenclatura, quando o radical é monovalente na orgânica, nós usamos a terminação il. Metil, butil, carbonquil, pestil. Quando ele é bivalente, saindo do mesmo carbono, ileno, irideno, carbonos diferentes, ileno. Então os radicais podem ser monovalentes ou bivalentes, mas se é um radical é cisão homolítica. Se é cisão homolítica, quebrei no meio. Quando é que eu quebro no meio? Quando a eletronegatividade entre o carbono e o outro elemento é muito próxima. No caso da orgânica, quem é esse outro elemento que é muito próximo do carbono? Hidrogênio. Ok, pessoal? É lógico que fatores que favorecem a reação cinética química podem, mesmo com o hidrogênio, fazer uma quebra heterolítica. Catalisador, pressão, temperatura, isso aí a gente vai discutir no mecanismo de reação. Mas, por enquanto, numa maneira mais geral, carbono e hidrogênio é cisão homolítica, carbono com qual outro elemento é cisão heterolítica. Não levando em consideração o efeito cinético do mecanismo de reação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá continuar? Então, vamos lá. Aí a gente tem o seguinte, já comentei isso aqui, radicais livres. Então, vamos lá. Eu peguei esse exemplo que eu escrevi no caderno, já estão percebendo aí, né? A minha letra é terrível. Eu escrevi no caderno e eu estou tentando mostrar aí 5 mecanismos de reação que são os mais importantes dos vestibulares. O mais importante. Se você entender essa estrutura que está aí, essa estrutura com esses 5 pontos marcados, você entende boa parte do mecanismo de reação orgânica. Eu vou comentar devagar. Eu quero quebrar essa ligação carbono e hidrogênio. Esse carbono tem 4 ligações simples. Então é um carbono saturado. Se é saturado, ele não suporta uma 5ª ligação. Para uma espécie entrar, o H vai ter que sair. Se eu quero quebrar essa ligação carbono-hidrogênio, a eletronegatividade é muito próxima, que eu tinha comentado. Então essa quebra vai formar o que a gente chama de radical livre, cisão homolítica. Mas esse H sai na radical livre e vira isso aqui um radical livre. Ora, a espécie que entrou no lugar do H. Então foi uma substituição. Substituição por radical livre. Reação de substituição por radical livre. E aí, sapinho, eu não suporto orgânico. Como é que eu gravo isso? Esse carbono é saturado, ligado a hidrogênio, semelhante a um alcano. Todo carbono semelhante a um alcano, carbono ligado a H saturado. O mecanismo da reação é reação por substituição por radical livre. Reação de substituição por radical livre.
Por quê? Porque o carbono e o hidrogênio tem uma cisão homorítica e aí a troca é substituir por radical livre. A posição 1 indica reação de substituição por radical livre. A posição 2 é o anel benzeno, tem uma nuvem π. Nuvem π é fácil de romper porque ela é bem fraquinha. E se rompe a nuvem π, eu pulei para o 4 para chegar no 2 de volta já já. Se rompe a nuvem π, cria duas entradas. Então seria reação de adição. Duas entradas eu posso adicionar. Mas no benzeno não é fácil romper o anel. Eu não estou dizendo que é impossível romper o anel. Com muita energia, papoca-se o anel e não sobra nenhum anel, né? No laboratório eu sempre aviso a meus alunos, tome cuidado com os experimentos no laboratório, porque se você der muita energia, vai romper o anel benzeno e não volta mais esse anel. Então tome decisão correta no laboratório se vai romper ou não o anel. E aí, como ele é difícil de romper o anel, mas não é impossível, mas é difícil, ele mantém a nuvem π. Então o H tem que sair e tem que entrar uma outra espécie. Continua a substituição, mas só que a nuvem π é cheia de elétron. A nuvem π é cheia de elétron. Se a nuvem π é cheia de elétron, quem ataca o anel é porque gosta de elétron. Se ele gosta de elétron, ele é amigo do elétron. Amigo do elétron, eletrófilo. Então aqui vai ser substituição, reação de substituição eletrofílica. Sempre que no benzeno manter o anel, substituição eletrofílica. Agora aviso logo. E se romper o anel? Se romper, adiciona adição eletrofílica. Por que continua eletrofílica? Porque a nuvem π é cheia de elétron. Então, sempre que eu tenho a nuvem π entre carbono, já sei que é eletrofílica. No caso do benzeno é substituição, a tendência, porque ele tem um efeito de ressonância, é difícil de romper o anel. Mas se o vestibular indicar que houve ruptura do anel, adição eletrofílica. Se o vestibular não indica nada, você não rompe. Você faz uma substituição eletrofílica. Nesse carbono de cima, que é a posição 3, ele é saturado. Se ele é saturado, para uma espécie entrar, o flúor tem que sair. Então, reação de substituição. Mas quem é mais negativo? Flúor. Mas eu estou na orgânica, meu interesse não é o flúor, é o carbono. Se o flúor é mais negativo, o carbono fica com polaridade positiva. Então, quem ataca o carbono não quer elétron, ele não tem. Quem ataca o carbono gosta de prótons que estão no núcleo. Então, esse ataque é nucleofílico, ou seja, carbono saturado ligado a qualquer elemento que não seja o H, o ataque é nucleofílico. Se é saturado, reação de substituição nucleofílica. Agora, aqui tem uma nuvem π que não tem efeito de ressonância, então é fácil de romper. Se rompe, um dos carbonos fica com elétron. Não interessa quem, um vai ficar. Se um vai ficar, reação de adição eletrofílica. O ataque é eletrofílico, ok? O outro é nucleofílico, sim, mas você dá preferência ao primeiro ataque na cinética, que é o eletrofílico. E aqui eu tenho uma nuvem π, também fácil de romper, mas não é entre carbono e carbono, é carbono com elemento mais negativo. Se o oxigênio fica com elétron, o carbono fica positivo. Então, quem ataca o carbono gosta de prótons. Prótons estão no núcleo. É uma adição, porque eu rompi a nuvem, adição nucleofílica. Opa, está digitado erradíssimo, é reação de adição é nucleofílica. Eu vou parar aqui, vou consertar isso aqui, para a gente voltar no próximo slide, que já está no pontinho. Aproveitar e vou consertar. Ok, pessoal?